Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, muito bom dia. Começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Quero, na abertura desta edição de hoje, cumprimentar a direção e os colegas lá do jornal Correio do Estado. Correio do Estado que completa nesse dia 7 de fevereiro 66 anos de circulação contínua como jornal diário. É o mais antigo jornal diário em circulação contínua de Mato Grosso do Sul. Existem jornais mais antigos do que o Correio do Estado, mas não com circulação diária contínua. Começou semanário, o caso do Progresso de Dourados, por exemplo, lembrado aqui pelo meu amigo José Tibiriçá, foi um jornal... Começou uma vez por semana e foi jornal semanário uma vez por semana durante muito tempo. Eu trabalhei lá em 1961 e ainda era diário. E em 54 o Correio do Estado aliás, o Progresso ainda era semanário e em 54 já havia. Desde 54 já funcionava diariamente o jornal Correio do Estado. Não tira um mérito, né? O fato de ter passado a circular como diário depois não lhe tira o mérito, mas tem que obedecer aqui a ordem cronológica. Jornal Correio do Estado começou como um jornal político. Aliás, naqueles tempos, né? Depois da ditadura, e antes da ditadura era mais brava a coisa ainda, os jornais eram praticamente todos porta-vozes de partidos políticos. Aqui, antes do Correio do Estado, a gente tinha já quando surgiu o Correio do Estado, ele surgiu para fazer contraponto ao jornal O Mato Grossense, que era um jornal do PSD, Partido Social Democrático, e PTB, Partido do Ari Coelho. O jornal O Mato Grossense era do Dr. Ari Coelho. E a UDN, para fazer contraponto, fundou o jornal Correio do Estado em 1954. 2 anos depois do assassinato do Dr. Ari. Foi um dos primeiros diretores, me parece que o primeiro, o então deputado federal José Fragelli. Eles costumavam colocar deputado federal na direção dos jornais, porque o deputado federal tinha imunidade. Então você não podia processar o diretor do jornal, porque ele era imune. E essas coisas. Quem instalou o jornal aqui foi o jornalista Roberto Jacques Brunini, dono da Voz do Oeste de Cuiabá, dono da Rádio Clube de Dourados e depois concessionário da difusora, da PR7, hoje a 101.9. O jornal vem se modernizando. Até muito recentemente era um jornal superavitário, não sei como é que está hoje. Evoluiu na impressão da melhor qualidade. E agora está avançando também para o jornalismo online.
A gente espera que não aconteça com o Correio do Estado a mesma coisa que aconteceu com o Progresso, que era um jornal diário e era o segundo jornal de, de Mato Grosso do Sul. Primeiro era, indiscutivelmente, o Correio do Estado, e logo em seguida, em termos de prestígio e abrangência, vinha exatamente o Correio do Estado. Aliás, era o Progresso. Então está aí nossos cumprimentos à diretoria e principalmente aos redatores, fotógrafos, editores, né? Pessoal das oficinas. E cumprimentar a população de Campo Grande que tem um jornal em nível de capital. Para participar desse programa, você o que está ligado aí no Facebook, basta ocupar o espaço destinado aos comentários. Se o que você quiser falar, você fala. Aqui a gente discute tudo, fala tudo. Só não pode xingar a mãe dos outros aqui. Mas o resto pode. Falar mais para o pessoal que está fora de Campo Grande, está assistindo o programa de outros lugares aí. Um abraço para Marli Paniago Silva, assistindo o programa. Vou falar, depois o pessoal some. E quando o pessoal some, some o nome. Eu vou falando, vai aparecendo o nome de quem está assistindo aqui, ó. E eu vou falando. Começa, né, já nesse mês de março, abril, já está começando a articulação política visando a sucessão municipal de Campo Grande. Por um lado, nós temos uma candidatura definida para a reeleição, que é do prefeito Marquinhos Trade. Obrigado, Manuel Vitório. Marquinhos Trade. Estou vendo aqui no jornal de hoje que o MDB tem de todos os pré-candidatos que dispunha, tem um que aceita. É o deputado Márcio Fernandes. É um deputado de atuação discreta na Assembleia Legislativa, e parece que vai para o terceiro ou quarto mandato. Muito ligado ao ex-governador André Putinelli, e na ausência do Putinelli, do Moca, da Simone Tebet, no pleito já decidiram que não vão ser candidatos, estão com projetos para 2022, o Márcio Fernandes topa ser candidato. Obrigado a Valdinei Figueiredo pela audiência. Topa ser candidato. E já tem até uma vice de preferência, né? Uma mulher. Trata-se da promotora Paula Volpe, que não foi convidada, não aceitou, mas seu nome está sendo ventilado. Obrigado, Nilson Antônio Gaspareto, pela audiência. Tudo leva a crer que o PSDB deverá coligar-se com o PSD, um apoio assumido, né, já na campanha para governador do estado, e deve oferecer o vice do Marquinhos, que pode ser a Rose Modesto, que foi adversária do Marquinhos na eleição passada, pode ser o irmão dela, professor Rinaldo, deputado estadual, um outro nome que vai ter a grande disputa, né, com certeza, podendo lançar apenas o vice, não tendo candidato a prefeito. O PSDB, naturalmente, vai ter um elenco de
Obrigado, Nelson Gonzalez. Obrigado, Maurício Figueira, pela audiência. Vai ter um grande número de postulantes, de pessoas que querem disputar para ser o vice, até porque a maior atração em serviço do Marquinhos Estrade é que ele poderá, ele não falou isso para ninguém, são apenas especulações. Aliás, a especulação que vem desde a eleição passada. Poderá vir renunciar ao mandato de prefeito no meio do mandato para ser candidato a governador do estado na sucessão do Reinaldo Azambuja. Agora, essa eleição do Reinaldo Azambuja vai ser uma eleição muito disputada. Se não tiver garrafa para trocar, não se meta porque vai ser difícil. Inclusive para o Marquinhos Estrade, que é um político já altamente conceituado no estado inteiro, até pela gestão que vem realizando em Campo Grande. Vai ser uma eleição muito disputada, não vai estar no páreo o governador Reinaldo Azambuja, que não pode ser candidato, porque já esgotou as suas oportunidades, mas vai ter, com certeza, candidatos dos democratas, e o nome que desponta, né, com muita intensidade é o do primo do Marquinhos, que é o ministro Mandetta. Tem tido uma boa repercussão o trabalho que ele realiza, tem aparecido bem na imprensa nacional, tem se constituído um dos principais ministros do Bolsonaro, se destacando nessa área de saúde, principalmente do coronavírus aí, ele tem dado de 10. Obrigado ao Antônio Silva, Antônio C. Silva, pela audiência. Eu estou aqui com o que o Selmo está querendo. Selmo Medeiros, um abraço, bom dia. Bom dia, gostaria muito de saber sua opinião sobre os valores abusivos em relação às novas placas de veículos aqui no estado, pois o superintendente do PROCON, PROCON, que ia fazer um estudo sobre os custos de manufatura dessas famigeradas placas, que nesse estudo lhe daria respostas a nós, cidadãos deste estado. Obrigado ao Nilcinho Marrom Cordeiro pela audiência. Ô Selmo, eu estou na expectativa, estou esperando você, já falei sobre essas placas. O governador passou para o PROCON, devia ter passado para o Ministério Público também, né? O Ministério Público levantar isso, esses preços proibitivos das placas. Muito cara, acima de R$300. Numa época dessa em que a gente tem o contribuinte tem tanta coisa para pagar, né? Tem IPVA, IPTU, matrícula escolar, material escolar, uma porção de coisa. Aí vem essa placa aí, sacanagem. Eu estou aguardando aí, tanto quanto você, com muita ansiedade, e dei um crédito aqui nesse programa para o Marcelo do PROCON, Marcelo Salomão, porque ele tem se destacado como um bom superintendente. Tem um crédito a ele esperar que ele não me venha com churumelas, né? Não é porque é assim mesmo, então, esperar. Vou esperar e a hora que chegar, aí a gente conversa. Obrigado, Selmo, por sua preocupação. Como falava aqui dos candidatos a prefeito de Campo Grande. O PSDB deve apoiar a candidatura do Marquinhos Estrade, que é candidato natural à reeleição pelo PSD, e ofereceu o candidato à vice. Também não foi combinado isso. E se foi combinado, não foi publicado. Saiu aí como especulação. Tem muita gente além da Rose,
do Rinaldo. Tem muita gente aí mais ligada ao próprio governador, de boca nessa vice aí, na expectativa de que, ou não, né? De repente, serviço é bom também. Partido de Solidariedade parece que vai ter uma disputa interna entre o Lucas de Lima, deputado estadual, e o Marcelo Miglioli, que foi candidato a senador do PSD, que foi, me parece que, o terceiro mais votado do estado. Ganhou do Moca, ganhou do Zeca do PT, e teve o apoio do Marquinhos Trade, que apoiou, além dele, naturalmente, além do Nelsinho, naturalmente, foi para a televisão para defender o voto para o Marcelo Miglioli. Marcelo Miglioli foi o secretário de infraestrutura do governador da primeiro mandato, do governador Reinaldo Azambuja. Como foi muito bem votado em Campo Grande, ele acha-se credenciado para ser candidato a prefeito. Poderá ter que disputar dentro do partido com o Lucas de Lima, que também já há tempo vem anunciando a candidatura dele. O Marcelo já está trabalhando aí discretamente pela periferia, fazendo algumas reuniões, assumindo alguns compromissos com a periferia e tal. A periferia, todo mundo assume um compromisso com a periferia. Porque o cara vai buscar os votos para ganhar a eleição lá na periferia. Então vai lá, não devia ir, né? Se não, depois não pode voltar, não devia ir também para ficar fazendo promessa. Mas está aí. Solidariedade tem 2 candidatos. O PT já tem um candidato, um pré-candidato declarado. Seria o Zeca do PT, que uma hora é candidato em Campo Grande, outra hora é candidato em Sidrolândia, agora está falando em ser candidato em Corumbá. O candidato, pré-candidato, pelo menos entre os que aceitam, está a figura muito respeitável do deputado Pedro Kemp. Seria candidato do partido. Agradecer aqui ao Niltinho Marrom, ao meu amigo Etienne Leite, está lá em Rondonópolis. Alô, Rondonópolis, alô, Etienne, um abração para você e todos nós aqui. Antônio Luiz Guerreiro Dias, Silas Araújo, Adão da Graça, Alcides Batista de Souza, Euclides Bezerra, meu amigo Euclides, bom dia, Euclides, e Roger Sampaio Prado, assistindo o programa juntamente com o Rosalvo Inácio. Muito obrigado a todo mundo pela audiência e obrigado pelo compartilhamento. O interessante é que é compartilhar, é mandando para mais pessoas assistirem. O PDT não deverá ter candidato à prefeitura. O candidato natural do PDT seria o doutor Odilon, que deixou o partido. Aí ficou o Dagoberto, né, de estudar a possibilidade de ser candidato, mas eu não vejo nenhuma chance dele ser candidato, até porque está reiniciando agora um mandato, terceiro mandato de deputado federal, e o partido se desestruturou completamente com essa eleição para governador. Em vez de ter crescido, o partido terminou diminuindo com a eventual saída do único deputado estadual que elegeu, o Jamilson Jamilson, como é que é o sobrenome dele? É o Jamilson Nami, que vai deixar o partido, na primeira oportunidade que tiver, o partido vai ficar sem deputado estadual, apenas um deputado federal, e que grande inconveniente ele ser candidato a prefeito de Campo Grande é que ele é o único representante, é o presidente do partido, é o único representante na Câmara, e que o diretório, a direção do partido, tem que dar cobertura no interior. O PDT tem vários municípios que ele disputa a eleição com muito mais tranquilidade, com possibilidade inclusive de vencer. Mas é preciso que tenha a mão
forte lá do presidente do partido. Mas não sei como é que... Até agora, o partido está insistindo que vai ter candidatura própria para prefeito. O DEM, né, que poderá vir aí forte, o DEM tem candidatos fortes, com a presença de 2 ministros, né, tem 2 ministros de Mato Grosso do Sul, o DEM, ambos de Campo Grande, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e aquele que está hoje, né, aparecendo mais na mídia, que é o Mandetta, que nunca escondeu, né, a pretensão de ser candidato a governador, inclusive nesta eleição passada. Ele tentou buscar o apoio do Bolsonaro, ser candidato do Bolsonaro para governador do estado, terminou não sendo candidato a nada, era candidato a deputado federal, a reeleição terminou não sendo candidato, e muito amigo do Bolsonaro, foi do Bolsonaro e do Caiado, né, que ele terminou, foi para Goiás na campanha, fez a campanha do Caiado para governador. E o Caiado foi um dos principais cabos eleitorais dele junto ao Bolsonaro, que não deve estar arrependido, né, de ter escolhido para o Ministério da Saúde, já que ele tem tido um desempenho extraordinário como ministro. E é um nome que poderá ser candidato a prefeito de Campo Grande, se bem que ele quer ser candidato a governador. Mas então esse é o quadro hoje, né? A gente vai, à medida que o tempo vai passando, que as eleições já tomando, que as especulações vão crescendo, a gente vai entrar nesse jogo aqui também de especular, de passar informação que a gente sabe, que a gente ouviu, né? Alguém falou, o partido se reuniu, entrevista com líderes, vai fazer daqui para frente, para exatamente passar para o grande público desse programa as informações correntes com relação à sucessão municipal em Campo Grande. Em Dourados o bicho está pegando fogo também, hein? Dourados tem lá o Barbosinha, candidato a prefeito do DEM, tem lá o Marçal, que pode disputar, pelo menos é o mais cotado pelo PSDB, e tem o Geraldo, que é secretário de Saúde, que também pode disputar pelo PSDB. Vai ter candidato do PT, naturalmente. Candidato do PTB, a prefeita deve ser candidata à eleição. Está muito, em função de uma administração muito mediana, diria até medíocre, está muito ruim perante o eleitorado. Mas na cabeça do eleitor você não vai poder ler o pensamento daquilo que o eleitor está pensando. Pode melhorar. A gente vai mostrar como será o tempo em Brasília e Mato Grosso do Sul e volta para mais a segunda parte do programa Sérgio Cruz. Vamos lá, tempo. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres.
E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, obrigado ao Wagner Maia, obrigado ao Genaro Spinoli, S. Silva. Obrigado ao Jeová Neves Carneiro pela audiência. Pessoal todo ligado aqui na... Essa reforma tributária, eu tenho falado insistentemente, né, porque eu acho que é a reforma mais importante que pode acontecer no governo. Não acredito muito, não boto muita fé numa reforma como devia ser, até porque no Brasil nunca acontece coisa do jeito que devia ser. As coisas sempre... Agora eu estou vendo aqui a insistência do Paulo Guedes em criar uma CPMF nova, que seria gravar criar o imposto do pecado. O imposto do pecado é para gravar bebidas alcoólicas, cigarro, açúcar, né? Comida com açúcar. Agora, cigarro e cachaça e cerveja, então, você já tem um imposto que não tem como você aumentar mais, né? São os mais altos impostos que existem, principalmente do cigarro. Não tem como aumentar mais. E cobrança de imposto online. Agora, o online já existe, já paga imposto. Aqui, por exemplo, tem algumas empresas de São Paulo que não vendem para Mato Grosso do Sul online porque o imposto é muito alto. Então não vende. Não, Mato Grosso do Sul não vende. CMS é muito alto. Agora, se ela quer criar mais um imposto ainda, para jogar em cima do ICMS, que cada estado já cobra. Lembra lá em São Paulo, quando São Paulo vende, já cobra aliás, o ISS, não, o ICMS. Aí chega aqui no Mato Grosso do Sul, o cara que comprou lá em São Paulo já pagou lá em São Paulo e tem que pagar aqui de novo. E o senhor ainda quer cobrar. Obrigado, Cláudio Bidu, pela audiência. Muito obrigado, meu amigo Américo Calheiros, pela audiência ao nosso programa. Então, aí você vai pagar outra vez, paga de novo. Eu sempre tenho falado aqui o seguinte, o Brasil tem que imitar, aqui todo mundo aqui gosta de imitar os Estados Unidos. O governo, então, aqui diz que é o Trump, é o guru político do Bolsonaro. Tudo que o Trump faz, ele aplaude e tal. Muita gente daqui querendo ir para os Estados Unidos não querendo receber, deportando gente. Porque os Estados Unidos é o retrato, né? É o espelho daquilo que as pessoas gostariam de se mirar, né? Eu quero ser americano, tal. Melhores salários,
oportunidade e tal. Aqui a gente imita os Estados Unidos no poder legislativo, judiciário, Senado e tal. Temos uma Constituição que foi feita, a primeira Constituição republicana, com base na Constituição americana. Então aqui a gente imita tudo, imita na música, né? A música americana aqui tem tanto sucesso, ou até mais, do que a nossa música brasileira. Então por que não imitar também os Estados Unidos nessa questão tributária? Qual é o conceito e a prática do governo americano para manter a economia aquecida, para manter o nível mais baixo de desemprego e o nível mais alto de emprego, quase o pleno emprego? É reduzindo o imposto. Reduz os impostos. Porque a hora que você reduz o imposto, você cria vagas no mercado de trabalho. A empresa precisa, como o imposto, cai o preço da mercadoria, então aumenta o consumo. E o imposto vai compensar, a arrecadação vai compensar pela produtividade, né? Pelo o tamanho da produção e das vendas. A China está fazendo isso. Vendo ontem numa reportagem da China, que a China está financiando pequenas empresas, né? Estimulando pequenas empresas, porque as pequenas empresas são as que oferecem mais emprego. Falar em China, estava vendo ontem no Jornal da Cultura. Eu assisto o Jornal da Cultura, eu acho o Jornal da Cultura um dos melhores jornalismos do Brasil. Tem lá o âncora, o apresentador, e 2 convidados comentando as notícias. De vez em quando aparece um que não gosta do Bolsonaro, de vez em quando aparece um bolsonarista, mas comentando aquela... Eu gosto de jornal. Tem um historiador que eu até admirava muito, tal de Pondé. Pondé. Não me lembro o primeiro nome dele, eu sei que é o Pondé. Pondé. É o seguinte, você é historiador. Deixa eu ver se eu acho esse Pondé aqui, que diabo que é esse Pondé. Você, quando é historiador, para não perder a credibilidade, você não pode falar bobagem. Aliás, em qualquer atividade que você tiver, é Luiz Felipe Pondé. É um filósofo, né? Filósofo, aqui ele aparece como filósofo. Pondé, Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé, filósofo e escritor brasileiro, doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e com pós-doutorado na Universidade de Tel Aviv, em Israel. Meu conterrâneo. Pernambucano. Pondé questionado. Não precisa ser filósofo, não precisa ter doutorado, pós-doutorado, não precisa ter nada. Basta ter atenção às notícias, ao que acontece no mundo. E ele, não sei qual é a dele, né? Falando da China, ele vem me dizer que, e nisso ele está certo, né? Isso ele está certo, que a China poderá assumir o primeiro lugar no ranking das economias mundiais, deixando inclusive os Estados Unidos para trás. Nisso eu até concordo com ele, porque a China realmente, o PIB da China esse ano está previsto para 6,5%, dos Estados Unidos para 2,4%. Então, mesmo na crise, a China cresce o dobro
do que cresce os Estados Unidos, triplo do que cresce a Inglaterra, a Alemanha. Nisso até concordo. Agora, o Pondé achar que a China cresce, o desenvolvimento econômico da China é em função do desapego do povo pela democracia, aí não. Dizer que os Estados Unidos estão perdendo porque o povo ainda tem é muito doutrinado na democracia, mas que o chinês não está nem aí para a democracia. Dizer, cara com todos esses cursos aí, filosofia, não sei aonde, formado na Universidade do Lago de São Francisco, que é a mais conceituada do Brasil, com pós-doutorado, está certo que foi lá em Israel, né? Mas é um pós-doutorado. Falar uma idiotice dessa, que o povo chinês não quer saber de votar, de escolher. Absurdo. O povo chinês é um povo reprimido pelo regime. O povo chinês é um povo meio escravo da economia. Essa economia mista que a China criou, e esse grande, enorme crescimento tecnológico da China, dá-se, e um dos fatores é a mão de obra barata. O trabalhador chinês não tem direito. Não tem a metade do direito que tem um trabalhador brasileiro. Não tem 1/10 do direito que tem o trabalhador americano. Não tem nada. Tem que trabalhar. Trabalha que só cavalo, trabalha que só escravo. E o povo chinês é um povo cioso de democracia. Toda e qualquer manifestação de liberdade na China é reprimida com violência. O comunismo chinês é um comunismo tão cruel como foi o comunismo stalinista. É no cacete. As redes sociais são fiscalizadas. Algumas redes sociais não entram na China. Então achar que o povo chinês é um povo que não quer saber de democracia, olha, gente, só não quer saber de democracia, sabe quem é? Quem vive a democracia. Você que vive a democracia, esse é um regime. Eu já vi muita gente aqui no Brasil, tem pesquisa mostrando que a maioria da população abomina a democracia. Por quê? Porque tem. Porque tem. Tem democracia, então para quê? Para que democracia? Já tem democracia, para que democracia? Tem muito americano, sobretudo nessa época do Trump, que gostaria que não tivesse democracia, que não tivesse poder legislativo, poder judiciário, que fosse apenas um ditador mandando. Tem gente. Sempre houve gente nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, que é contra a democracia. Mas quem não tem democracia, onde não há democracia, o povo quer, praticamente na sua unanimidade, a democracia. Pergunta para o cubano se ele não quer democracia, é claro que ele quer. Para o venezuelano, é claro que ele quer. Mas ele é reprimido na sua ação reivindicatória. Nós temos na China o exemplo de Hong Kong, né, que está desesperadamente protestando contra a interferência política da China lá naquela província. E protestando com muita razão, porque aquilo era inglês. Os ingleses devolveram para a China e o compromisso era manter o regime democrático em Hong Kong. A China passou a vassoura, né? Não, que o regime é esse aqui, acabou. Quem não se lembra do massacre da Paz Celestial, da Praça da Paz Celestial? É muito recente, não dá para esquecer tão fácil. Que mostra o desespero
com que o chinês defendeu a democracia. Milhares de jovens foram para o sacrifício, morreram, foram pisoteados pelos tanques, né? Os tanques que foram jogados que sangraram, né? A Praça da Paz Celestial. Então não me venha com essa história de que não, a China não quer saber. E a China vai ser primeiro mundo tal, né? Porque a China não quer saber de democracia. Ora, quem não quer saber de democracia são os dirigentes do Partido Comunista, porque ele é partido único. Agora o povo chinês, este quer democracia. Não sei o que aconteceria na China se de repente o governo resolvesse abrir a China, que agora todo mundo vai votar, os dirigentes vão ser escolhidos pelo povo, como acontece nos Estados Unidos, como acontece aqui no Ocidente. Mas tudo bem, cresce, né? Desmentindo aí a lorota de que o comunismo não cresce, lá cresceu. Cresceu primeiro porque tolerou o capitalismo, né? Parcialmente. Lá tem os milionários chineses. Segundo porque a mão de obra é barata, não tem direito trabalhista. Então, como não tem direito trabalhista, os americanos que tinham que prestar contas lá nos Estados Unidos se mudaram para lá. E levaram a tecnologia. Para chinês que trabalhava 12 horas, passa a trabalhar 14, 16 horas. Com um salário miserável, um salário vil. E tem melhorado, é claro, à medida que o PIB vai aumentando, vai também criando algumas, de acordo com a conveniência do regime, criando alguns benefícios salariais para o trabalhador. Mas me dizer aqui, meu Pondé, dizer que a China vai ser primeira potência mundial porque não tem democracia, isso aí ele precisa começar os estudos dele pelo primário, né? Pelo fundamental. É um absurdo. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Que a Cuba seria o maior país da América Latina. Lá também não tem democracia. Lá é partido único. Partido único. A Síria seria o maior país do Oriente, porque não tem democracia. A Arábia Saudita seria também, porque não é, porque também não tem democracia e não é. Então, esse negócio de... A China é muito bom para o pessoal que faz pesquisa, né? Começar a estudar como é que pode fazer um misto de capitalismo com comunismo. Os chineses conseguiram fazer isso. E estão se dando muito bem. Agora, o chinês se dá muito bem porque o chinês é um povo, provavelmente o povo mais antigo do mundo. Um povo, não sei, esse calendário não tem, mas é muito antigo. Civilização lá vem de muitos, né, séculos antes de Cristo. E é um povo que não é um povo guerreiro. O povo chinês não agride. As guerras da China, todas elas foram guerras civis, foram guerras de contra-colonização, foram guerras internas. A China nunca saiu de lá para invadir o Japão. A China nunca saiu para invadir a Coreia, para invadir a Europa. Não. A China sempre esteve lá no seu lugar, defendendo os seus espaços. Quando teve revolução, a revolução cultural, por exemplo, foi a revolução interna. Não saiu de lá para invadir outro país.
como fez o Japão, né? O Japão gosta de invadir, gostava, né? Como fez a Alemanha. Não, o povo japonês sempre foi um povo dedicado ao comércio. Ao comércio e à indústria. O povo que inventou o macarrão, que inventou uma porrada de coisa. O povo chinês. E o povo chinês, um povo sempre dedicado à manufatura. China não vende arroz, não vende feijão, não vende carne, não vende nada. Compra. A China não exporta commodities, compra. Exporta produto industrializado, que até pouco tempo era tido como xing-ling e agora é produto respeitado, inclusive no mercado automobilístico. Hoje você já compra produto da China sem arrotar, sem fazer muxoxo. Já compra porque a China está produzindo mercadorias de alta qualidade. Aproveitando a tecnologia americana, tecnologia do Ocidente, que foi para lá, né, porque mão de obra é mais barata, o mercado consumidor maior do mundo e tal. Então, essas são as vantagens da China. Não é porque é comunista, não. Não é porque o povo eventualmente não queira saber de democracia. O povo quer. Quem não quer saber de democracia é quem está no poder. Porque está no poder, pode perder o poder numa democracia. A grande vantagem da democracia é essa aí. Quando cansa do governante, troca de governante. E lá não pode trocar. Lá é o Politburo, que chama lá, sei lá, Congresso de lá, Partido Único de lá é que troca, né? De acordo com a conveniência do partido, que não é a maioria dos chineses. Então esse negócio de que não tem democracia, porque cresce porque não tem democracia, isso é um absurdo. Um filósofo, pós-doutorado, falar uma asneira dessa aí é uma bobagem que não tem tamanho. Bem, muito obrigado a todos aqueles. Obrigado a minha querida Jôlia Corrêa, Ademir de Queiroz, Jôlia Corrêa, viúva do meu amigo Júmer Félix. Eu peguei muita boca livre lá na casa do Júmer, né? Ele recém-casado e tal. Eu, pau rodado lá do Nordeste, aqui em Campo Grande, trabalhava com o Júmer na Rádio Cultura e na difusora. E na hora do almoço ele não precisava me convidar, eu ia atrás. Eu almoçava, era uma vida difícil. E a Júlia sempre com muito carinho, muito pessoa de um coração do tamanho de Cuiabá, que recebia a gente sempre muito amiga, muito solidária. Muito obrigado, Júlia, por sua audiência. Muito obrigado a Rosane Cabral pela audiência. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado pela atenção. Hoje é sexta-feira? Sexta-feira, puxa vida, hein? Já, semana passou muito rápido. Segunda-feira a gente está de volta. Muito obrigado por sua atenção e tchau, Pica-Pau.